Vamos começar agora o nosso estudo do capítulo 2 de Gálatas. Se você puder, dê uma pausa no vídeo, faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo o que eu vou explicar aqui e depois volte para o vídeo. Então vamos lá. Aqui no capítulo 2, no início do capítulo 2, nós temos um título de orientação proposto pela versão Almeida Revista e Atualizada, que é a que eu utilizo. Diz assim, o título de orientação da ARA, o apostolado aos judeus e aos gentios. Eu não gostei muito desse título de orientação, porque eu acho que ele não reflete exatamente o que acontece nesse trecho dos versos 1 a 10. Então eu peguei outras sugestões aqui. Por exemplo, a nova versão transformadora NVT traz o seguinte título de orientação: os apóstolos aceitam Paulo. Isso reflete melhor o que está nesse trecho, porque Paulo vai se encontrar com alguns apóstolos e estes o recebem e confirmam que aceitam o seu ministério. Outra sugestão na mesma linha, nova versão internacional, a NVI, diz assim: Paulo é aceito pelos apóstolos. A mesma coisa, só que aqui na NVT está uma linguagem na voz ativa e aqui na voz passiva, né? Aqui na NVT os apóstolos aceitam Paulo e aqui na NVI Paulo é aceito pelos apóstolos. A mesma coisa. Temos ainda a sugestão, o título de orientação da Bíblia de Estudo NTLH. NTLH quer dizer Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Eu só quero fazer uma observaçãozinha aqui. Se você tiver essa versão da NTLH, você só vai ter o títulozinho de orientação, só. Mas se você tiver a Bíblia de Estudo NTLH, além do título de orientação, vai ter um trechinho explicando o conteúdo dessa perícope aí dos versículos 1 a 10 que nós temos no início do capítulo 2. Então, olha só, a Bíblia de Estudo NTLH traz o seguinte: Paulo e os outros apóstolos. Não fala aqui que ele foi aceito pelos outros apóstolos, mas olha o que diz esse trechinho aqui. Capítulo 2, verso 1 a 10. Paulo continua defendendo o direito de ser considerado um verdadeiro apóstolo chamado por Jesus Cristo. Fala sobre o encontro que teve com os apóstolos em Jerusalém, especialmente com Tiago, Pedro e João. Estes o receberam como apóstolo em pé de igualdade com eles. Notem como esse trechinho ele praticamente resume todo o conteúdo do que nós vamos ver nos versículos 1 a 10. Então, se você quer uma Bíblia que traga um título de orientação acompanhado de um trecho explicativo sobre o que você vai estudar, a melhor opção você vai encontrar na Bíblia de Estudo NTLH, sem dúvida nenhuma. Então vamos lá, versículo 1. 14 anos depois, Paulo falando, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Lembre-se que no final do capítulo 1 de Gálatas, o apóstolo Paulo foi enviado pelos irmãos de Jerusalém lá para Tarso, a cidade natal de Paulo, porque os judeus já estavam procurando matar o apóstolo em Jerusalém. Então enviaram ele para lá para Tarso, a cidade natal dele. E aqui, no início do capítulo 2, ele começa 14 anos depois. E aí vem a pergunta, 14 anos depois do quê? Da última vez que ele esteve em Jerusalém? Sim, isso é o que seria de se esperar, já que o último evento que ele citou foi o período que ele esteve em Jerusalém. Só que temos um problema aqui. Qual é o problema? O problema é que quando nós vamos tentar fazer uma cronologia da vida do apóstolo Paulo, se nós considerarmos que esses 14 anos se dão depois da última visita dele a Jerusalém, então as datas não batem, as datas não conferem. Toda vez que alguém vai querer fazer uma cronologia do apóstolo Paulo e vai considerar esses 14 anos como sendo a partir da última visita dele em Jerusalém, aí as datas não batem com o que nós temos registrado na história secular. Quando vai fazer uma comparação entre as datas do registro bíblico e as datas da história secular mundial, aí elas entram em divergência. Como é que eles fizeram então para harmonizar isso aí? Eles perceberam que quando Paulo fala aqui 14 anos depois, ele quer dizer 14 anos depois da conversão dele, não da última vez que ele esteve em Jerusalém.
Entende? Então, quando você estiver aí com a sua Bíblia, chegar nesse capítulo 2, começar no versículo 1, entenda assim: 14 anos depois da minha conversão, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé. Olha só, em Gálatas não diz que quando Paulo esteve em Jerusalém, depois de convertido, não diz que ele esteve ali com Barnabé. Mas quando você vai até Atos 9, versículo 26 e 27, você descobre que Barnabé apareceu lá e se encontrou com Paulo em Jerusalém. Como é que foi a história? Paulo chegou em Jerusalém, foi a primeira vez que ele apareceu lá depois de se converter. Muita gente tinha receio de se encontrar com ele, porque ele foi um grande perseguidor da igreja. E Atos capítulo 9, versículo 26 e 27 diz que Barnabé foi até Paulo e o levou até 2 apóstolos. Quais apóstolos? Como nós vimos, Pedro e Tiago, irmão biológico de Jesus. Então, na primeira vez que o apóstolo Paulo foi a Jerusalém depois de convertido, ou seja, lá em Gálatas capítulo 1, no final do capítulo 1, Barnabé esteve com ele e foi Barnabé quem conseguiu aproximar Paulo dos 2 apóstolos que estavam em Jerusalém naquele período. Quais são eles? Pedro e Tiago, irmão de Jesus. Então aqui Paulo falou que agora, quando ele voltou a Jerusalém, 14 anos depois da sua conversão, Barnabé de novo esteve em sua companhia. E diz também que ele levou Tito junto. Professor, quem foi esse Tito? Tito foi alguém que o apóstolo deve ter evangelizado no período em que ele ficou lá em Tarso, a sua cidade natal, ou alguém que ele evangelizou quando trabalhou com Barnabé na organização da igreja de Antioquia da Síria. Você sabia disso? A igreja de Antioquia da Síria, aquela que se tornou sede do apóstolo Paulo, da qual ele saía para evangelizar o mundo, essa igreja foi organizada por ele e por Barnabé. Daqui a pouco nós vamos ver mais sobre isso. Então Tito foi alguém que o apóstolo evangelizou ou lá em Tarso, quando ele esteve lá, ou então quando ele esteve organizando a igreja de Antioquia da Síria com Barnabé. Por que, professor, que você está falando que ele evangelizou Tito? Porque mais à frente, no futuro, o apóstolo Paulo vai deixar Tito para pastorear uma igreja lá na ilha de Creta. E quando você vê na epístola a Tito, a epístola que o apóstolo Paulo escreve para Tito, lá no capítulo 1, versículo 4, ele chama Tito de seu filho. Mas ninguém entende que esse filho seria filho biológico, e sim filho na fé. Então, Tito foi alguém que o apóstolo Paulo gerou, espiritualmente falando. Foi alguém que ele evangelizou e que se tornou seu filho espiritual. Alguém que aceitou a Cristo por meio do apóstolo Paulo. Então aqui, nessa volta a Jerusalém, ele esteve em companhia de Barnabé de novo e também em companhia de Tito. Vamos ver agora um trecho de Atos 11, 19 a 26, para sabermos um pouco mais sobre essa situação que eu citei aqui, de o apóstolo Paulo ter trabalhado na organização da igreja de Antioquia da Síria. Porque alguém poderia dizer assim: mas professor, como é que ele foi trabalhar na organização da igreja de Antioquia da Síria se ele tinha ido lá para Tarso? Como é que é isso? Olha, o que aconteceu foi assim: quando o apóstolo Paulo estava em Tarso, na sua cidade natal, Antioquia da Síria começou a ouvir do evangelho e muita gente se converteu nesse período. Aí os apóstolos de Jerusalém mandaram Barnabé para lá, para Antioquia da Síria, para organizar a igreja. E Barnabé, em vez de fazer esse trabalho sozinho, ele resolveu ir até Tarso, buscar o apóstolo Paulo para ajudá-lo. Veja só, Atos 11, 19 a 26, diz assim: então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Que Antioquia? Antioquia da Síria, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quem foram esses que enviaram? Provavelmente os apóstolos lá da igreja de Jerusalém enviaram Barnabé
até Antioquia para organizar a igreja que estava surgindo lá. Versículo 23. Tendo ele chegado, ele quem? Barnabé. Tendo ele chegado em Antioquia e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Agora observe aqui o versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Você lembra que Saulo era o nome hebraico de Paulo? Paulo era o seu nome romano, porque ele tinha cidadania romana. Então ele tinha dois nomes. Tinha um nome hebraico, porque ele era um judeu, e tinha um nome romano, porque ele tinha cidadania romana. Versículo 26. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja. Deve ter sido por volta de 45 depois de Cristo, por aí. E ensinaram numerosa multidão. Agora, observe que coisa curiosa. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, se você participar de uma gincana bíblica e perguntarem em que lugar as pessoas que aceitavam Jesus como Salvador foram chamadas pela primeira vez de cristãos, em Antioquia da Síria. Então você viu aqui, o apóstolo tinha ido para Tarso, ficou lá evangelizando em Tarso, e no dia que Barnabé foi organizar a igreja em Antioquia da Síria, ele resolveu ir até Tarso buscar o apóstolo Paulo para ajudá-lo. Vamos continuar aqui no texto. Gálatas, capítulo 2, agora o versículo 2. Ele diz assim: subiu para onde? Para Jerusalém. Lembra que não importa onde um judeu esteja. Toda vez que ele vai dizer que vai para Jerusalém, ele fala que vai subir. Por quê? Porque Jerusalém ficava numa região montanhosa. Então aqui o apóstolo diz: subir, entenda, para Jerusalém, em obediência a uma revelação. E lhes expôs para quem? Para os líderes lá da igreja de Jerusalém, lhes expôs o evangelho que prego entre os gentios, entre os não-judeus, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Então o apóstolo Paulo diz aqui que ele voltou a Jerusalém por causa de uma revelação. Na próxima aula nós vamos ver melhor que revelação foi essa e o que ele foi fazer lá. Nós vamos ver. Mas ele adianta aqui, ele foi também expor o evangelho que ele estava pregando entre os não-judeus. E ele foi expor isso para quem? Para aqueles que, em particular, pareciam de maior influência na igreja de Jerusalém, a saber, os apóstolos, é claro, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Então ele aproveitou a saída dele a Jerusalém para mostrar logo para os apóstolos a mensagem que ele pregava, que ele havia recebido de Cristo, para ver se esses apóstolos iriam ou não apoiá-lo, ficar do seu lado e ver nele um igual. É sobre isso que vamos falar na próxima aula.